Olá pessoal do segundo ano, estamos de volta aqui com mais uma aula de biologia e nós vamos dar prosseguimento à nossa saga da zoologia de invertebrados, né? Nós já estamos aí um bom tempo estudando aí os animais invertebrados. Na última aula nós estudamos sobre os equinodermos, as características, né, as interações do ambiente. Agora nós vamos abordar o tema artrópodes. Quem são os artrópodes? Primeiro vamos analisar essa palavra aqui. Artrópodes. Artro significa articulação. Podes significa pés. Então artrópode significa animais que têm os pés articulados. Então artrópodes vão possuir articulação nos pés, nas patas, né? Ali nos apêndices. A gente vai ver ali quais são esses apêndices articulados posteriormente. Primeiro nós temos as características gerais, né? Simetria bilateral, todo mundo já sabe o que é, né? O corpo é totalmente organizado, uma parte é exatamente igual à outra, né? Então ele não é assimétrico, ele é simétrico. Ele apresenta um corpo segmentado, metamerizado, ou seja, os artrópodes eles possuem um corpo revestido por quitina. O que é a quitina? A quitina ela é um polissacarídeo, né, um carboidrato estrutural que vai formar o exoesqueleto dos artrópodes. O que é um exoesqueleto? O esqueleto externo. É a parte externa, a estrutura corporal externa dos artrópodes. A gente vai ver quais são as funções desse exoesqueleto de quitina. Então ele apresenta uma segmentação. O corpo deles apresenta essa segmentação. São triblásticos, ou seja, apresenta os 3 folhetos embrionários, como nós já vimos em outros animais, em outras classes. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Os 3 folhetos embrionários. Eles são celomados. O que quer dizer isso? Eles apresentam a cavidade no desenvolvimento embrionário que vai separar os folhetos embrionários. Vai estar separando ali a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Então esse celoma é uma cavidade que vai separar e vai dar origem ali à parte do sistema digestório, a parte abdominal ali dos animais. Então eles possuem celoma, os artrópodes. Uma característica interessante é quanto ao habitat. O habitat dos artrópodes é extremamente diversificado. Eles estão presentes em todos os ambientes. Eles são animais altamente adaptados a vários tipos de ambientes diferentes. Lembrando a vocês que artrópodes são a classe de animais mais abundantes que existem no planeta Terra. A quantidade de espécies de artrópodes é imensa. Estima-se que existe 1 milhão de espécies de artrópodes no planeta Terra. É os animais mais numerosos que existem no planeta. Como eu já falei, animais com exoesqueleto de quitina, né? Apêndices articulados, patas, nadadeiras, antenas, asas e etc. Ou seja, todas essas estruturas de locomoção, a estrutura sensorial, que é no caso da antena, elas vão ser articuladas, né? Quando você observa a barata mexendo aquelas antenas ali, você encara a barata, ela fica mexendo as anteninhas, aquelas antenas elas mexem por causa dessas articulações, desses apêndices articulados. Então por isso que recebe o nome de artrópodes. Artro, articulação, podes, pés, né? Então esses apêndices eles são articulados. Crescimento acompanhado por muda. Então ele vai crescendo, né? Quando ele cresce, ele limita o crescimento, ele para o crescimento em uma fase de sua vida. Depois ele tem um processo chamado de troca de casca. Essa troca de casca é chamada de equidíase. A equidíase é a muda, é a troca de casca. É a troca ali, né, do corpo deles, aonde eles vão crescendo, né, sai da fase juvenil para a fase adulta, eles vão passando ali por esse crescimento, né,
por mudas, chamado de equidíase. E a casca que é largada para trás, que é deixada para trás, é chamado de equisúvia. A equisúvia é a casca deixada para trás. E a equidíase é o processo de muda, de troca dessa casca, de mudança corporal. Exoesqueleto de quitina. Qual que é a função do exoesqueleto? Né, a quitina, como eu disse para vocês, é um carboidrato estrutural, um polissacarídeo, que forma o esqueleto externo, a estrutura externa dos artrópodes. O exoesqueleto de quitina, ele tem a função de revestimento, ele vai revestir o corpo dos artrópodes, ele vai conferir proteção, vai proteger contra desidratação, contra mudanças de temperatura, de umidade, contra choques mecânicos, enfim, vai proteger o artrópode em diversas finalidades. O exoesqueleto também é ligado à locomoção, à sustentação, é ele que vai sustentar os órgãos, vai sustentar todo o corpo, né, todo o restante da estrutura corporal é sustentada pelo exoesqueleto de quitina e também o crescimento. Né? Como eu disse para vocês, esse crescimento aqui é acompanhado por mudas. Então ele vai trocando, ele vai renovando ali esse exoesqueleto no período ali em que ele está crescendo, em que ele vai passando ali das fases, né, juvenil para a adulta. Então essas são as características gerais relacionadas aos artrópodes. E nós temos aqui os subfilos, né, onde nós observamos os representantes. Né? Quem são esses artrópodes? Quem os representam? Nós temos o subfilo dos unirâmios. Uni significa um ramo, unirâmio significa um ramo, ou seja, as patas, as articulações, elas vão estar ligadas num único ramo, né, num único segmento. Quem são os unirâmios? Os insetos, os diplópodes e os quilópodes vão pertencer a essa subfilo chamado de unirâmios. Nós temos o subfilo dos crustáceos, que é bem diversificado. Os crustáceos são os camarões, os siris, tatu-bolinha, caranguejos, lagostas, etc. É bem diversificado o subfilo dos crustáceos. E o subfilo quelicerados. Né? Quem pertence a esse subfilo dos quelicerados? São os aracnídeos e os escorpiões. Então são as aranhas, né? Os aracnídeos, a classe dos aracnídeos e a classe dos escorpiões, que pertencem ao subfilo dos quelicerados. Então os artrópodes, eles vão estar presentes aí em filos e subfilos separados, aonde nós podemos perceber a grande gama, a grande quantidade, né, de espécies que existem dentro aí dessa classe aí dos artrópodes, né, dentro desse grupo, né, de animais invertebrados chamados de artrópodes. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido esta aula de hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí.